Então, para se enquadrar. Certo. Como é que a gente faz para poder provar, né, quais são os requisitos, Carol, que são necessários, que são exigidos para a caracterização do desvio e do acúmulo, que são muito parecidos, inclusive, também na caracterização. Então, é preciso demonstrar, primeira coisa, que essa alteração, seja acúmulo ou desvio, ela tem ocorrido durante o processo do contrato de trabalho, né? Não pode ser uma coisa que começou desde o início com a contratação. Então, tem que ser, no início foi contratado para X e no meio do contrato, depois de muito tempo, algum tempo, passou a exercer Y ou passou a exercer X mais Y, né? Então, tem que ser uma coisa que acontece ao longo do contrato de trabalho, não desde sempre do contrato de trabalho. A segunda característica, o segundo requisito, é que essa alteração, seja acumulando ou desviando, seja uma alteração lesiva ao empregado, ou seja, ele está tendo um prejuízo, porque ele foi contratado para exercer algo, recebe uma remuneração, uma contraprestação por esse serviço, que na verdade está sendo a menor, já que ele está exercendo ou uma outra atividade, ou a dele mais a outra atividade, né? Vai depender se for desvio ou acúmulo. Então tem que ser lesivo. Uma terceira caracterização, ou seja, o terceiro requisito para configurar o desvio e o acúmulo de função, seria também a questão da maior responsabilidade ao empregado. Então, esse empregado ele tem que ter uma responsabilidade maior com esse acúmulo ou esse desvio do que ele teria se não houvesse o desvio ou o acúmulo de função, né? Tem que ser também incompatível com a condição pessoal do empregado, né? E a gente pensa assim, como assim incompatível com a condição pessoal? A pessoa ela tem um determinado conhecimento, ela tem uma determinada característica e no meio do contrato de trabalho, de uma forma totalmente incompatível com essa condição, ela passa a exercer um acúmulo ou totalmente desviado da função dela uma outra função. Então isso seria a incompatibilidade. Então falamos aí, vamos relembrar, tem que acontecer durante o contrato de trabalho, né? Tem que ser lesivo, tem que exigir uma maior responsabilidade, incompatível com a condição pessoal do empregado e que tem, uma coisa importante, tem que exige para a caracterização conhecimentos específicos. Então veja que assim, é um rol de requisitos bastante difícil de ser configurado, né? Justamente porque muitas vezes aquela função para a qual a pessoa foi contratada, ela abrange várias tarefas e não necessariamente vai haver um desvio ou um acúmulo se ela exercer uma tarefa a mais. E é justamente aí que é a parte mais difícil da gente conseguir provar, porque normalmente a classificação brasileira de ocupação, ela para determinadas funções, ela dá uma generalizada de várias atribuições. Então, para você caracterizar qualquer um, ou desvio ou acúmulo, é bem complicado. E aí a gente completa esse vídeo dessa dica jurídica falando da jurisprudência e dando um caso prático, né? Na jurisprudência, a gente fez uma pesquisa e recentemente saiu uma decisão que foi publicada em vários sites de notícias, como Migalhas, o ASP Online, o Conjur, né, falando de uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Rio Grande do Sul. Né? Nessa decisão, né, foi dito o seguinte, que as tarefas eram compatíveis com a função da trabalhadora e o relator do processo, o desembargador Raul Zorato São Vicente, disse que o acúmulo de função tem relação com alterações lesivas efetivadas no contrato de trabalho, ou seja, o acréscimo de atividades que resultem em maior responsabilidade do trabalhador ou que exijam uma maior qualificação técnica, né? E ele não entendeu que nesse caso houve o acúmulo, porque na petição inicial a trabalhadora informou que sempre realizou as atividades de agendamento de consultas e de recepção e pagamento de fornecedores. O caso aqui tratado era de uma recepcionista no consultório médico, né? Então ele disse que não ficou caracterizado, né, essa situação. Essa decisão ela foi bem recente, agora de março, né? E para a gente dar uma subida, vamos para o Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, onde nós estamos, Rio Grande do Norte.
né? No Rio Grande do Norte, as 4 últimas decisões de abril e março, de 4, apenas uma reconheceu o acúmulo de função. As outras 3, todas no mesmo sentido, né? E a gente vai ler só um trechinho da ementa. A ementa no recurso ordinário 0000141, dígito 52.2018.5.21.0010, desembargadora relatora Maria do Perpétuo Socorro Vanderlei de Castro, onde ela diz: acúmulo de função não configurado. O acúmulo de função consiste na situação em que, ao mesmo tempo, o empregador passa a exigir do trabalhador a realização de atividades diversas daquela prevista no contrato, verbal ou tácito, ou própria da função anotada na CTPS, sem lhe fazer a devida contraprestação. Então vejam que é muito difícil. Para terminar o vídeo, a gente vai trazer um exemplo prático que acaba de uma certa forma compactando tudo isso que a gente falou. É o caso do repositor. O que é o repositor, segundo a classificação brasileira de ocupação? É aquele cara lá do supermercado, né, que faz auxílio ao cliente, repõe mercadoria, abastece prateleira, conta estoque, vende, solicita aquisição para reabastecer produtos. Então, o leque de tarefas do repositor é enorme. Carol, como é que você acha, e Mônica, que haveria um desvio dessa função ou um acúmulo, se ele ficasse fazendo as funções de repositor e mais outra função? Comparativamente, qual seria o caso para se configurar, né, um desvio, um acúmulo, diante de tudo isso que a gente falou? Talvez um exemplo fosse o segurança, né, aquele que fica ali embaixo, ali pegando os carrinhos, vendo os carros, né, vendo o movimento. Vigiando literalmente, né, e seria um acúmulo se o repositor fizesse a função dele de repositor dentro do mercado, ali dentro, e ainda fosse lá pegar os carrinhos e ficar lá no estacionamento vigiando os carros, né? Seria um acúmulo ou desvio. Dependendo se ele acumular com a de repositor, seria se ele fizer as duas funções, acúmulo. Né, é acúmulo. Se ele fizer só uma, desvio. Mas aí, lembrando que essa alteração, seja acúmulo ou desvio, teria que ocorrer não desde o início. Isso. Né? Teria que ocorrer depois de firmado o contrato de trabalho, um tempo depois ele começou a ter essas alterações. Gente, essa é a dica jurídica de hoje, né? Dia